Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje volta a falar um pouco sobre a língua portuguesa. Recentemente fizemos um programa sobre a nossa língua materna, suas dificuldades e a importância de ter um dia para comemorá-la. Mas notamos que a falta de conhecimento em nossa língua portuguesa nos traz prejuízos não apenas no que diz respeito à educação. Muito além disso, esse baixo desempenho influencia e muito no mercado de trabalho e na economia em geral. O Realidade em Pauta está no ar. As estradas da vida nos levam a lugares inimagináveis. Só que para isso é preciso dar o primeiro passo. A educação é um deles. Em cada esquina nos deparamos com os mais vastos conhecimentos. Aprendemos ciências exatas, humanas, biológicas. A lista é grande e no meio dela está o ensino da língua portuguesa. Específico para a língua portuguesa, a gente tem um objetivo claro que é melhorar o nível de alfabetização das nossas crianças. A gente tem como meta, que é garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental. A falta de conhecimento na língua portuguesa atravessa a questão da educação e perpassa pela cidadania, inclusão, mercado de trabalho e até pela economia do país. O mercado de trabalho sente uma forte queda no número de vagas de emprego em todas as formas de inserção, isso em postos com ou sem carteira assinada. No trimestre de janeiro a março, o número de pessoas ocupadas chegou a mais de 90 milhões e ficou 1,7% menor que o encontrado nos meses de outubro a dezembro do ano passado. Isso representou um total de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Se a crise já dificultou a inserção no mercado de trabalho, a falta de habilidades com a língua portuguesa só potencializa esse problema. Nos processos seletivos do Núcleo Brasileiro de Estágios, a gente encontrou inúmeros erros de língua portuguesa. A gente percebe aqui nos processos seletivos que, em sua maioria, são de estudantes de ensino superior, que o teste de português é uma grande barreira para esse jovem chegar à oportunidade de estágio, ser aprovado. Então, anualmente a gente faz uma tabulação, faz uma pesquisa do que mais reprova as pessoas e a gente se dá conta que quase 50% são reprovados no teste de ortográfico, que nada mais é do que um ditado. Esse é o fator que mais reprova os candidatos, até porque é o que a gente é a primeira etapa do processo. Antes dele falar sobre o currículo, mostrar se tem o inglês, se tem perfil para vaga, ele vai ser avaliado em relação a essa competência, essa habilidade, melhor dizendo. A avaliação do NUB consiste em um ditado de 30 palavras, mas em alguns casos o erro chega a ser de mais de 95%. Aconteceu uma coisa muito interessante no Brasil nas últimas 2 décadas, que foi aumentar mais que o dobro a inserção do jovem no ensino superior, isso é muito bom, mas em compensação as deficiências do ensino fundamental e médio ficaram estampadas frente às dificuldades que esses jovens encaram não só na universidade, mas também no mercado de trabalho. O próprio Núcleo Brasileiro fez uma pesquisa sobre esse assunto. Foi identificado que mais de 70% dos entrevistados consideram ter bons conhecimentos em português. Mas na hora de colocar esses conhecimentos em prática, os erros, muitas vezes, são gritantes. O que a gente percebe também é que questões comportamentais acabam influindo muito nesse sentido. O próprio hábito de ler menos ou de escrever usando abreviações, tudo isso vai agudizar essa deficiência. Então, para o jovem que começa a carreira, independente do que ele passou, ele precisa primeiro ter um olhar crítico sobre o seu perfil, sobre o que falta. Muitas vezes é sim o português, e aí ele tem que pensar num plano de curto prazo o que ele vai fazer para resolver aquilo. O português tem um valor, economicamente falando, importante. Por exemplo, 17% do PIB dos países de língua portuguesa estão ligados a atividades de editoração, produção de jornais, produção de páginas na internet, livros. 17% do total, do PIB dos países, de você pensar em 8 países de língua portuguesa, é muita coisa voltada para a língua.
Você pensa, por exemplo, em relações econômicas, né? Os nossos parceiros, os grandes parceiros internacionais. Então, a China, que tem um olhar muito forte para o Brasil. Então, recentemente, conversando com um colega da Universidade de Macau, ele contando que Macau e China estão, assim, fortemente empenhados na abertura de novos cursos de ensino de língua portuguesa. Olha, isso daí só tem um motivo. É o potencial econômico que eles veem aqui no Brasil. Então, você entra em sites de empresas e você vai ver que tem lá uma bandeirinha do Brasil com o site na nossa língua. Então, você não precisa ler em mandarim, você pode procurar e ler em português, né? Ao invés também de procurar em inglês. Então, é significativo, é relevante a gente pensar nisso. E aqui no estúdio eu recebo a Natália Deblon, que é psicóloga e especialista em recrutamento e seleção. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. E já de início eu quero perguntar para você, a insegurança de errar é a principal vilã desses índices aí de erros de português? Eu acredito que no momento de uma entrevista, realmente o candidato às vezes chega um pouco ansioso, um pouco nervoso, mas a gente percebe cada vez mais realmente que a pessoa não tem, às vezes, o domínio. Principalmente hoje, como é muito comum o uso de celular, computador para digitar, o próprio corretor já faz a correção, né, a sugestão de como você escreve. Então, a ortografia hoje, a hora que ele tem que pegar a caneta, preencher uma ficha, fazer uma redação, vem esses erros que, pela falta do uso dessa forma escrita mesmo, então a pessoa realmente, é com 2 S, é com C, é com X, então esses erros acabam aparecendo e realmente vai para os nossos clientes esse material e não é bem visto, né, um erro tão gritante, às vezes, de uma colocação que ele traz nesse material escrito. E quanto que pesa, né, um erro como esse, gramatical? Tem um peso muito forte na hora de uma contratação? É determinante? Eu diria até que no momento de já convidar esse candidato para fazer uma entrevista, como a gente recebe os currículos, né, ou impressos, mas hoje ainda mais já o cadastro feito virtualmente, então esse primeiro contato que a gente tem com o candidato às vezes é virtual, né, ou ali analisando o currículo dele. Então, às vezes, no próprio currículo já vem esses erros de português, que aí já faz o selecionador pensar se vale a pena convidar ou não ele para participar de um processo seletivo. Então, às vezes, a pessoa não chega nem a ser convidada a participar de um processo, porque já é barrado nesse primeiro crivo que a gente tem, que é a análise de currículo. Mas quando a pessoa chega e tem uma boa aparência, uma boa apresentação, consegue se comunicar melhor, tem um peso a mais, isso? Com certeza, sim. Supera a gramática? Não. A boa apresentação? A apresentação é um conjunto. A maneira como ele vai se colocar e falar já vai ser uma parte que a gente vai analisar. Mas aí essa parte escrita é uma junção, né? A pessoa tem que se comunicar bem, usar o português de uma forma adequada. Então, a conjugação de verbo, concordância, né? Plural, a pessoa tem ali no momento da entrevista já algumas colocações que ela faz de maneira errada que a gente já vai pontuando. E aí também, como eu disse, às vezes há uma redação ou uma provinha de português que faz parte do processo seletivo acaba sendo mais uma etapa eliminatória. Então, a entrevista, essa provinha, então vão ou somando ou diminuindo pontos, né? Precisa ter boa aparência, né? Mas também precisa ir bem na gramática, né? Sim, a apresentação pessoal, às vezes, acaba, assim, é um requisito, mas não adianta nada a pessoa chegar muito bem, se apresentar muito bem pessoalmente e na hora de conversar também não conseguir se colocar. Dá umas gafes, né? Esse é um grande problema. Sim. Agora, existem cargos que exigem mais conhecimento de ciências exatas, por exemplo. Mesmo nestes cargos, é necessária a comunicação clara, né, em português? Sim, no momento da entrevista, até para o candidato conseguir falar um pouquinho da experiência dele profissional, independente da área que ele tem atuação, que seja mais voltada para exatas ou humanas, enfim. A experiência que ele vai contar, relatar, as empresas onde já trabalhou, as atividades que ele desenvolvia, a trajetória profissional dele, ele vai fazer isso se comunicando com o selecionador. Então, é importante que ele tenha o uso adequado da língua de uma maneira mais formal. Quer dizer, a gente recebe um candidato falando um pouco mais de gíria, uma linguagem mais informal, isso não é bem visto no momento de uma entrevista.
E, de qualquer forma, dentro da empresa, ele vai se reportar a gestores, vai se reportar a superiores dele, que ele tem que ou fazer o uso escrito num e-mail, que seja, ou conversando numa reunião, que seja, por mais que seja para uma área de exatas, ele vai usar a língua portuguesa o tempo todo. Ele precisa se comunicar, né? Sim. Agora, nós temos um alto índice de analfabetismo funcional, né? Sim. Ou seja, a pessoa está escolarizada, muitas vezes já concluiu o ensino superior, mas não consegue utilizar, né, esse conhecimento. Sim. De que forma o recrutamento é feito para identificar essas pessoas? Como eu falei, às vezes no próprio currículo a gente já observa alguns fatores, mas às vezes uma terceira pessoa fez esse currículo, a gente recebe, mas no momento que esse candidato chega para preencher uma fichinha, que é o procedimento mais básico, que é o primeiro passo quando ele chega para uma entrevista, preencher ali umas informações pessoais, profissionais, a maneira como ele vai já colocar isso a gente já vai observar. Onde não tiver o corretor para te ajudar, não vai ter essa colinha, né, na hora do processo seletivo, uma redação, uma prova que seja, a gente já consegue identificar a dificuldade que ele tem, ou até como você falou, de ser uma pessoa praticamente analfabeta e que tem, às vezes, um ensino médio, mas que mal consegue fazer uma frase na hora de fazer uma redação. Agora, se a pessoa vai muito bem pessoalmente, até consegue se virar ali com a gramática na hora de escrever, mas nas redes sociais dela, ela comete erros, gafes. Vocês avaliam as redes sociais? Olha, é uma ferramenta que acaba sendo utilizada, mas de forma ponderada. Até hoje existem redes sociais voltadas para essa parte mais de empregos, né? Então, o LinkedIn, por exemplo, lá as pessoas já usam uma linguagem diferente do que usam no Facebook, no Instagram, por exemplo. É uma ferramenta que, realmente, às vezes o recrutador vai consultar para ver como é o comportamento dessa pessoa nas redes sociais. Mas a gente também leva em conta que é um ambiente mais informal, nesse sentido, né? Não as mídias para trabalho. Então, tudo bem eu ter uma postura no trabalho e outra nas minhas redes sociais pessoais? Não é bem assim... Não assim? Não tão diferente, né? Até que ponto? Que a pessoa o que ela traz na entrevista não vai ser tão discrepante do que ela mostra numa rede social, por exemplo. Mas a gente também entende que ela está ali, às vezes, num momento de descontração com os amigos, com a família, mas as colocações que ela traz na entrevista também tem que falar a mesma linguagem do que ela trouxe, né? Às vezes a pessoa mostra uma coisa na entrevista, a gente vai ver na rede social, parece que é uma outra pessoa, aí já levanta um ponto de interrogação, fala, será que é bem isso que ela está mostrando? Tem que haver uma coesão, né, entre o pessoal, né, e o virtual, né? Sim, tomar cuidado com o que posta, coisa muito polêmica, alguma discussões nas redes. Que pode denegrir, né? A gente vê hoje cada vez mais casos que as notícias pelas mídias sociais se propagam muito rápido, né? Então, de repente, alguma coisa que a pessoa coloca ali no momento de brincadeira acaba tomando uma proporção grande depois, né? Segundo alguns especialistas, a língua portuguesa é desvalorizada pela população brasileira. E este é um fato dominante para que o desempenho do aprendizado do idioma seja tão baixo. E com as redes sociais, que tornou a língua mais informal, muitos pensam que não precisam saber escrever corretamente para se comunicar. Aí perdem as chances de conseguir uma boa qualificação profissional. Em janeiro deste ano, o Ministério da Educação divulgou o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Na média geral das áreas de conhecimento, os resultados mostraram uma queda em ciências humanas e linguagens. Houve até um aumento na média de redação, mas em todo o país, apenas 53 alunos tiraram nota 1000. Acho que um ponto importante, a gente não tem tratado bem a nossa alfabetização. Se a criança ela sai ali dos anos iniciais não alfabetizada, dificilmente essa criança vai conseguir aprender. Dificilmente ela vai conseguir com facilidade, dificilmente ela vai conseguir seguir a trajetória dela, ou seja, terminar a educação básica e seguir a outra vida acadêmica ou profissional, ou ela também, né, vai fazer isso com muita dificuldade. A gente precisa resolver isso na raiz, né? Então, resolver na raiz é cuidando da alfabetização das nossas crianças. A questão da aquisição da língua materna é uma questão de cidadania.
Então, por isso que é responsabilidade, dever nosso, governo federal, governos estaduais, governos municipais, dos pais, da sociedade civil, garantir que as nossas crianças não saiam ali dos anos iniciais não alfabetizadas. Um dos primeiros passos para a gente aprender a língua portuguesa realmente é a sala de aula. Mas não tem como desassociar o aprendizado do português da literatura. Ler deve ser um exercício diário para a gente aprimorar o conhecimento desse idioma que fascina e causa admiração para muita gente. Autora de alguns livros sobre linguística, a professora Regina Helena explica que existe uma desvalorização da língua portuguesa e uma supervalorização de outros idiomas. E isso influencia diretamente nesse baixo conhecimento do português. O brasileiro lê pouco, o brasileiro... E não é desculpa... o brasileiro lê pouco livro. Porque se você pensar, hoje em dia com essa questão da tecnologia, existe uma leitura, mas é uma leitura que está associada muito com o não verbal, é uma leitura da rapidez. Agora, aquela leitura que você se refere, é aquela leitura em que você entra no universo das palavras. Eu acho que isso é um trabalho que mesmo só começando de pequeno, e não é só o professor. A questão é que aí a gente vai entrar num outro problema, daquela raiz que você falou lá no começo, que é a família. Para realizar uma pesquisa, Regina Helena embarcou numa viagem até Timor-Leste. Uma das línguas faladas no país é justamente o português. Isso foi em 2001 e eles tinham acabado de sair de um período em que o português era a língua proibida. Eles ficaram 25 anos sem poder falar português. E quando lá eu escuto jovens cantando ou tentando cantar músicas brasileiras, isso daí me deu uma emoção, que é falar, nossa, é a valorização que eu não dou para a minha língua e que eles dão. O português foi uma língua de resistência nesse país, o português significou a liberdade para esse povo e eles querem reaprender o português, e eu nem pensava na importância do português para um povo de metade de uma ilha, que fica do outro lado do mundo. Quer dizer, isso para mim fez com que eu me sentisse assim, muito feliz de ser falante do português e de ser uma professora de português. O português nos representa demais, por exemplo, uma coisa que o brasileiro conhece bastante, vai viajar para a Disney, chega no parque, vai pegar o seu folhetinho lá escrito em português e ele vai reconhecer que tem lá a bandeirinha do Brasil. E ele não se dá conta que o português ele não é uma língua só do Brasil, ele é uma língua oficial de outros 8 países, só que por acaso você tem ali o reconhecimento da variedade do português como significativa naquele contexto internacional. Isso, para mim, é um fator de alegria. Eu fico muito feliz de saber que é a variedade do português que eu uso, que você usa, que está sendo divulgada lá fora. Então, quanto mais a gente conseguir apoiar as secretarias e as escolas para que elas consigam melhorar a gestão pedagógica, colocar o aprendizado como foco daquela rede, e apoiar o professor com estratégias formativas, com apoio de material, com apoio tecnológico também, com certeza isso vai reverter em a melhor aprendizagem para os nossos alunos em todas as disciplinas, mas em especial na aquisição ali da sua língua materna. E uma sociedade que não tem esse protagonismo, que não possibilita ao seu cidadão a possibilidade dele mesmo ser crítico, dele buscar sua verdade, dele construir seu conhecimento, dele não poder ter uma consciência social da sua própria história, certamente é uma sociedade que age de forma massificada, pode ter um povo muito mais manipulado socialmente, politicamente, Então eu não acredito numa sociedade desenvolvida se você não possibilita essa autonomia e essa capacidade de crítica. É muito grave, E acho que essa sociedade com pior desenvolvimento, especialmente na área da leitura, educação e conhecimento, é a que tem muito menos possibilidade de melhorar seu IDH e seu desenvolvimento social. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância.
figuras de gramática esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua, breve língua, entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. E a gente volta aqui para conversar com a psicóloga especialista em recrutamento e seleção, Natália Deblon. Natália, pode ser que esta pessoa, né, como nós vimos aqui na reportagem, ela teve um histórico difícil, não teve esse conhecimento. Como ela faz para resolver essa defasagem? Não vai conseguir emprego? Como ela faz para suprir, né, correr atrás desse abismo que está entre ela e a língua portuguesa? Bom, a gente vê, né, por diversas histórias que a gente vai tendo contato, às vezes, uma pessoa que teve uma vida, assim, economicamente difícil, isso também não significa que ela não tenha um bom desempenho no sentido de conhecer a língua portuguesa. A gente tem tantas bibliotecas públicas, né, o simples fato do hábito de ler um jornal, uma revista, hoje isso cada vez mais as pessoas não têm mais esse hábito, né? Lê celular, lê só alguma coisinha ali, vê muita TV e às vezes esquece esse hábito da leitura. A leitura, de uma certa forma, é de fácil acesso, mas a pessoa também precisa ter essa vontade de correr atrás, às vezes de ir numa biblioteca, numa livraria e fazer essa leitura mesmo, né? Acho que a melhor forma de ter esse contato com a língua portuguesa, eu acredito que ainda seja a leitura. É possível dizer que há uma acomodação por parte daquele que não teve, quem sabe, uma educação estrutural bem estabilizada, uma família estabilizada? Sim, com certeza. A escola, hoje a gente vê pessoas se graduando, né, e que não têm um domínio total da língua portuguesa. Isso é uma defasagem no nosso sistema de educação, com certeza. Mas, por outro lado, acredito que se a pessoa tiver uma proatividade nesse sentido de buscar dela mesma conseguir, que eu falo, um livro é acessível para qualquer pessoa. Você não precisa comprar um livro caro, ir numa livraria requintada para adquirir um livro. Você consegue, de certa forma, de maneira autônoma, fazer essa leitura, né? Que seja de um jornal que seja, mas de ter esse hábito. Isso cria um maior conhecimento até a gente ficar mais íntimo da nossa língua, com certeza. Com certeza. Além do conhecimento gramatical, técnico da área que ele está se propondo a concorrer à vaga, né? É necessário também um conhecimento geral? Sim. Lógico que, assim, em algumas etapas do processo seletivo, ele pode ser avaliado tanto nessa parte técnica, que aí vai realmente ver o quanto ele conhece daquela vaga que ele está participando do processo, o quanto ele entende do assunto. Mas, desde o início, como eu disse, a língua portuguesa vai ser avaliada de maneira geral, desde da maneira como ele formula um currículo, como ele consegue se comunicar durante uma entrevista, o preenchimento que ele faz numa fichinha. Então, é a língua falada, é a língua escrita. Tudo isso vai ser avaliado o português de uma maneira geral, não só do quanto aquilo ele vai usar no dia a dia das tarefas, da função que ele vai exercer. Mas desde o primeiro contato que a gente tem com o candidato, da nossa parte lendo esse currículo que ele escreveu. Então, é bem o básico da língua portuguesa desde o início mesmo. E o conhecimento de outras línguas? Ainda é algo muito importante ou depende da área que você está se propondo a se candidatar? Depende muito da área, do porte da empresa. Hoje, realmente, é uma questão, o inglês, principalmente, né, como uma segunda língua, no sentido de muitas multinacionais acabarem usando já como pré-requisito. Mas para vagas mais simples, em empresas que às vezes não têm esse nível de exigência, até do quanto essa pessoa vai precisar nas atividades dela. Então, com certeza, é uma questão a se pensar a longo prazo, mas antes de adquirir uma segunda língua, é importante que a gente tenha conhecimento e domínio da nossa, em primeiro lugar. Não adianta uma pessoa dominar o inglês, o espanhol, o francês e não ter nenhum conhecimento total da língua portuguesa.
É necessário buscar, né, esse conhecimento, essa intimidade com a nossa língua materna, né? Sim, com Natália, certeza. muito obrigada. Quero agradecer agradeço. aqui a nossa conversa, foi muito boa. Obrigada, eu que agradeço. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.